Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí dar uma olhada em conjuntos e funções, algumas noções básicas necessárias para que a gente possa evoluir. Primeiro o seguinte, tá? Tem o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais e dos números reais. E, assim, uma das coisas que eu acho interessante é as pessoas falarem para mim, cara, poxa, a matemática é uma coisa muito teórica, não tem relação com a realidade. Na minha visão é justamente o contrário. A matemática foi evoluindo para responder a necessidades práticas, tá ok? Então os conceitos eles foram ganhando maior complexidade e dão a impressão de não ter ligação com a realidade. Então, por exemplo, aqui eu não vou discutir hoje, mas, por exemplo, os conjuntos de números complexos, para que serve? Tem uma área da eletricidade que se você não souber números complexos, você não consegue entender aquilo, tá ok? Então, há necessidades práticas sim, para que a gente utilize matemática. Então, vamos pensar partindo de uma necessidade prática mais básica. Para que serve o conjunto de números naturais? Gente, pastor, precisa contar quantos carneiros tinha, legal? Então, o cara tinha 12 carneiros, 20 carneiros, 30 carneiros, então o cara podia contar 1, 2, 3, 4, 5, então os números naturais resolviam a vida dele. Legal? Só que imagina o seguinte, esse pastor aqui, ele tem 25 carneiros, tá legal? Ele quer casar a filha dele com um cara lá que vai fazer um montão de favores para ele mais tarde e tudo mais. Só que o dote que o cara cobra para casar o filho dele são 30 carneiros. Então, o cara não tem os 30 carneiros necessários, faltam 5. Então, você já começa a ter necessidade de uma coisa mais complexa, tá ok? Então, você passa a trabalhar com conjuntos de números inteiros. E conjuntos de números inteiros, fica fácil você pensar em saldo de gol. Por exemplo, você tem os times que estão lá no alto da tabela, todo mundo fazendo gol aberto e tomando pouco gol. Aí você está sofrido, que nem eu, meu time ultimamente tem me dado esse tipo de tristeza de fazer menos gols do que a quantidade de gols que toma. Então, o saldo de gols do meu time aqui, ó, se ele fez 8 gols e tomou 2, meu saldo é negativo. Tá ok? E assim, eu acho um bom exemplo a tabela do futebol, porque você pode pensar em conta bancária, mas a conta bancária não bate direitinho, às vezes, o número inteiro. Pode ser que você tenha uma fração que vai te levar a outro conjunto. Legal? Então, o saldo de gols, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, porque ele pode ter um valor positivo ou negativo. Beleza, pessoal? Ok. Aí, poxa, você vai lá comprar café, né? Só que 1 quilo de café é beça, pô. Aqui em casa, praticamente eu e Dona Ana só, pô, não vou comprar 1 quilo de café, eu vou comprar uma fração de 1 quilo. Eu vou comprar 1/4 de quilo de café, eu vou comprar 250 gramas. Tá legal? Então, o conjunto dos números racionais é um conjunto de números que você pode expressar como uma fração do tipo U dividido por V, sendo que U e V são números inteiros. Beleza? Então, se você consegue pensar em termos de fração, você está pensando num conjunto dos números racionais. Só que tem alguns números que não cabem aí. Por exemplo, π. A relação entre o perímetro e 2 vezes o raio, o perímetro 2 vezes o perímetro e o diâmetro de um círculo, tá? É um número que você não consegue transformar em uma fração do tipo U dividido por V. É um número irracional. Mesma coisa a raiz de 2. Poxa, você não consegue dizer que raiz de 2 é, por exemplo, 3/5. Você não consegue chegar a isso como uma coisa verdadeira, não importa quais números U e V você escolha. Beleza, pessoal? Ok. Então, quando você junta o conjunto de números racionais com o conjunto de números irracionais, você tem o conjunto dos números reais, que é a soma dessa guerra toda, e a gente para por aqui nessa aula, beleza? Agora,
queria aproveitar para discutir com vocês o que é função. Tá? Se eu tenho um conjunto A com determinada quantidade de elementos e um conjunto B com uma determinada quantidade de elementos, eu deixei alguns exemplos aí, alguns em preto, outros em vermelho, e todos eles são relações. Você pode relacionar esse elemento aqui com um elemento qualquer, da forma que você quiser, e você tem uma relação. Só que para ser função, você tem algumas restrições. Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui é uma função, porque para cada um desses elementos aqui eu escolhi um ou outro do outro conjunto e você pode representar graficamente assim, beleza? Até aí vai indo. Esse aqui também é uma função, porque ó, todos os elementos que eu tenho aqui do conjunto A tem alguma relação com o conjunto B. E não tem problema que esse elemento aqui receba a relação de dois elementos. Então, graficamente, por exemplo, a função, melhor dizendo, de segundo grau, ela acontece isso. Você, para dois valores diferentes de x, tá ok? Então, você tem o x1 e o x2 aqui, você tem um y só e continua sendo função. Beleza? O contrário não acontece, que é esse caso aqui, ó. Enxergaram? Nesse caso que eu estou falando aqui para vocês, o que que acontece? Você pega um elemento do conjunto A e relaciona com dois elementos do conjunto B. Então, isso aí não é função, tá? É uma relação, mas não é uma função. E por último, esse caso aqui, que eu não consegui nem enxergar como fazer graficamente, ficou só no diagrama de Venn, no qual um dos elementos que você tem aqui, que é esse aqui, ele não brinca com ninguém. Então, isso também não é função. Então, quando você olha graficamente, o macete para você descobrir se alguma coisa é função ou não, uma linha que você passe aqui qualquer só pode encontrar um ponto. Nessa aqui eu encontro mais de um ponto. Então, nesse caso aqui, ok, é função, e nesse caso aqui não é função. Beleza? Gostaram do macete? Show de bola! Agora, a gente tem que discutir o que é domínio e o que é imagem. Bem, eu tenho essa f de x aqui, ó, vou realçar ela aqui. Ela tem esse aspecto, beleza? Só que você tem aqui o seguinte, esse intervalo entre esse número x1 e esse número x2, todo mundo aqui brinca, legal? E esse intervalo nós vamos chamar de domínio, já marquei ele aqui na mesma cor, enxergaram? Nesse intervalo aqui, ó, você tem entre os números y1 e y2, tá marcado em verde bonitinho lá. Esse intervalo aqui, ó, corresponde à imagem da função. Beleza, pessoal? Ok. Seguindo aí. Quando você vai interpretar um gráfico, é muito importante você dar uma olhadinha na cara dele para parar para pensar o seguinte. O que você está relacionando? Então, digamos que eu esteja relacionando a taxa de juros aos anos aí que ocorreram entre 2001 e 2004, beleza? Então, a segunda coisa que eu tenho que observar é a unidade. Então, ó, os juros está em percentual, enxergaram lá, ó, juros em percentagem. E o ano, quais anos estão em vista aqui, ó, 2001, 2002, 2003, 2004, beleza? Então, o que você vai ter aqui? Primeiro, qual é o domínio? O domínio, ó, 2001, 2002, 2003, 2004. Beleza? Então, esses quatro números aí fazem parte do domínio porque eles estão no eixo X. Enxergaram? Show de bola. É importante, eles estão no eixo X e estão, digamos assim, brincando na função. De repente, eu tenho um ano aqui de 1990, ele não faz parte do domínio, ele não está sendo considerado. Enxergaram isso? Beleza. E a imagem, tá? A imagem está aqui, ó. Está entre esses números aqui. Beleza? Enxergaram aí? Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. O domínio em X tem a ver com conjuntos de números naturais. Porque um ano você vai ficar assim, o que aconteceu no ano 2004 e meio? Não tem isso. É um número inteirão lá, é positivo, então é um número natural. Beleza? Agora, juros. Poxa, juros, digamos que eu queira dizer, poxa, entre 0 e 20%, por exemplo. Teu domínio está aqui
o teu máximo que você pode chegar a 20%, você considera aí numa determinada realidade que você queira, que se os juros passar de 20%, a tua empresa vai entrar em colapso. Então você não pode nem considerar isso, beleza? Então, a sua imagem, ela vai estar dentro desse escopo aqui, tá legal? Entre 0 e 20%, no caso específico que a gente está escolhendo. E repara que os juros, ele não está batendo valor exato aqui, ó, 2, qualquer coisa, tá ok? Menos do que 3 é mais do que 2, aqui ó, 4, qualquer coisa, mas é menos do que 5. Então, a sua imagem, tá, que tem a ver com o eixo Y, faz parte nos números racionais, tá legal? Até porque a porcentagem nada mais é do que você dividir uma coisa pela outra. Beleza? Enxergaram bem aí? Aí você percebe que os gráficos têm muito a ver com função, tá ok? Normalmente você trabalha assim com um gráfico de barras para poder enxergar melhor, mas nada impediria de você ter um ponto aqui e relacionar como a gente fez, nesse exemplo aqui, ó. É a mesmíssima coisa, é só uma forma diferente de você representar que chama mais atenção, enxergaram? Beleza. E a última coisa que eu quero falar sobre função tem muito a ver com as minhas aulinhas de física, é algo que eu insisto pra caramba. Tá legal? Você tem o mesmo gráfico repetido 2 vezes aí, na esquerda e na direita, para vocês enxergarem uma coisa que eu espero que fique de maneira definitiva pra gente, tá legal? Vai ver uma função, primeira coisa que você tem que olhar quais são as grandezas envolvidas. Então tem a grandeza A e B, beleza? A B eu coloquei no eixo X, a coloquei no eixo Y, tá legal? E a segunda coisa que você vai ver vai ser a unidade. Digamos que B seja a distância. Então a tua distância vai estar aqui, vai estar em metros, vai estar em quilômetros, vai estar em milhas, tá? Então você tem que dar uma olhada na unidade para não fazer besteira, porque pode ser que a questão envolva conversões de unidade. Então você tem que dar uma olhada na unidade, beleza? Então esse é o primeiro momento. Não dá pra, você chegar no baile e ver uma garota e sair arrastando pro salão de dança, né? Você tem que conversar com ela. E a conversa que você tem com a função é o quê? Vem cá, quais grandezas você tem aí, minha amiga? Quais unidades você está trabalhando? Então essa é a conversa inicial. E a partir daí, eu quero que você enxergue uma coisa, tá? Se eu tenho uma fórmula aqui, ó, em que diz que a grandeza A dividida pela grandeza B dá uma grandeza C, opa, me perdoem, traça essa linha aqui para enxergar uma coisa. Estão vendo esse ângulo? Daqui para cá eu tenho um valor de A e daqui para cá eu tenho um valor inicial de A. Então aqui eu tenho uma variação de A. Da mesma forma eu tenho aqui uma variação de B. Então essa grandeza C tem a ver com a tangente do ângulo que eu faço aqui quando eu completo esse triângulo. Enxergaram? Beleza. Da mesma forma, você tem uma outra grandeza aí, uma grandeza F2 aí, que tem a ver com A multiplicado, opa, dei bobeira aqui, A multiplicado por B, desculpa, tá? Não há, que são essas duas grandezas aqui envolvidas, tá? Me perdoam que eu estava dando bobeira aqui, mas vamos fazer bonitinho? Então vamos lá, é bom que vocês vão vendo o meu sofrimento. Vou apagar o C, legal. Eu vou colocar aqui a grandeza B agora, beleza? Então eu tenho uma grandeza nova, que é F2, que tem a ver com A vezes B, tem essa carinha de função. Aí você acha uma grandeza D de dado aqui, legal? Pessoal, você pode aplicar a fórmula se a grandeza for constante. Então, por exemplo, você está com uma velocidade constante de 30 metros por segundo, você mantém isso por 10 segundos, então você andou 300 metros, beleza? Mas isso só serve se a sua grandeza for constante. Só que no gráfico aqui essa grandeza é variável. Então o que você faz? Você completa aqui o gráfico, vê o que ficou aqui, e aqui você vai estar determinando uma área. Tá ok? Isso aqui tem uma área. Então, essa grandeza D aí vai ter a ver com a área que você tem sobre o gráfico de A e B. Beleza, pessoal?
Bem, era isso mais ou menos que eu queria falar sobre funções. É um bom aquecimento. Mais tarde a gente pode ver mais coisas sobre isso, tá? E eu queria fazer uma aula que desmistificasse um pouco, porque a aula sobre funções, sobre conjuntos, sobre relação, é tudo muito teórico, né? Então eu quis colocar algumas coisas aí um pouco mais práticas para que vocês pudessem enxergar isso com mais facilidade. Espero ter sido bem sucedido e deixo para vocês aquele abraço.